Doutor, eu tenho hipotiroidismo e eu comecei agora a entrar na menopausa. Eu fui na minha médica, eu fui no meu médico e ele me disse assim, isso é normal, fique tranquila, você não precisa fazer reposição não. Mas doutor, eu já tenho hipotiroidismo, será que não vai piorar? Não, não tem nada de empilhamento de sintomas, isso é besteira, é normal, é muito normal. Você vai perceber que assim, a sua vagina vai ficar mais seca, você vai perder a falta de libido, mas isso é normal, é coisa da idade, né? Você vai diminuir músculo, você vai perder gordura. Daqui 10 anos, quando você faz o seguinte, vou dizer o tanto que é normal, você vai pegar uma foto sua agora, tá? E daqui 10 anos você tira de novo, você vai ver que você está parecendo a tua mãe daqui 10 anos, né? Mas isso é normal, é envelhecimento natural. Você vai morder uma maçã e o dente vai ficar na tua maçã, você vai cair, vai quebrar o fêmur, né? Porque você vai desenvolver osteoporose. Isso também é normal, as pessoas desenvolvem osteoporose. Você vai começar a ficar muito mais triste, porque você já tem hipotiroidismo, né? Então já está acostumado com tristeza. Então assim, para, isso é tudo besteira. É tudo besteira. Bom, se você está entrando na menopausa, tem hipotiroidismo, preste atenção neste vídeo. Esse vídeo pode ser um dos vídeos mais importantes da sua vida. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há muito tempo eu estudo a tireoide, tá? Há muito tempo eu trato mulheres que têm hipotiroidismo em minha clínica e há anos eu dedico ao estudo dessa glândula e ao estudo de medicina integrativa funcional. No vídeo de hoje, se você está entrando, se você está no climatério, se você está entrando na menopausa e de alguma forma você se interessa por esse tipo de vídeo, eu sugiro que você se inscreva no canal, porque todos os dias eu faço vídeos aqui sobre esse tema, sobre saúde, sobre longevidade, sobre medicina natural, sobre saúde global, ok? Se faz sentido para você esse tipo de vídeo, eu sugiro que você se inscreva, ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo, que eu posto um vídeo todo dia aqui nesse canal, ok? Já ativa o sininho e tem mais. Se você conhece alguém que está entrando na menopausa, ou assim, se você conhece alguém que tenha hipotiroidismo, que há muito tempo vem tomando Levoide ou Tirox e ainda continua com unhas frágeis, cabelos quebradiços, tá engordando, tá comendo, tá fazendo dieta, não tá conseguindo emagrecer, né? Considere compartilhar esse vídeo para ela, considere compartilhar esse vídeo para pelo menos 7 pessoas e vamos para o vídeo, chega de enrolação. E vamos lá, o vídeo de hoje é muito importante, por quê? Porque assim, a mãe natureza, ela de alguma forma exige que a gente reproduza, ou seja, o ideal é a gente chegar até os 25 anos, que é no momento que a gente está ali com todos os hormônios, né, e toda a nossa jovialidade para a gente reproduzir. Depois disso, os hormônios começam a cair. E parece que o nosso certificado de garantia se exaure aos 30 anos, não é verdade? Bom, se você deixar, isso é verdade. Mas se você utilizar da ciência moderna, você pode mudar um pouquinho esse percurso natural do envelhecimento. Envelhecer, todos nós envelheceremos. Agora, com que qualidade? Não adianta você ter quantidade, você tem que ter qualidade. Envelhecer, todos nós envelheceremos a 200 km por hora ou a 5 km por hora. É possível você desacelerar o seu envelhecimento, fazer com que isso seja um ritmo um pouco mais leve. E para isso, os hormônios, eles são armas terapêuticas cruciais. Essa coisa de que é normal, existe uma diferença entre normal e natural. Não é natural, tá? A gente, pode ser até natural, né? Você vê as pessoas envelhecerem sem cuidar, mas não é normal quebrar, né? Quebrar o dente porque mordeu uma maçã, né?
Se é possível evitar osteoporose, por que que eu continuo, então, sem tratar isso daí? Seguinte, vamos lá. Os ovários produzem estriol, estradiol, progesterona, testosterona, a glândula suprarrenal, a glândula adrenal, né, a corteza, vai estar produzindo também um pouco de testosterona e progesterona. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? É que é possível você continuar repondo aquilo que você deixou de produzir. Só que qual é um dos grandes problemas que é muito importante eu falar aqui para você? Por que alguns médicos têm medo de hormônio? Hormônio, câncer. Hormônio, câncer. O que eu vou falar aqui para você é muito importante, você pode pesquisar na literatura. De onde veio isso? Houve um estudo, se eu não me engano, foi no JAMA, e eles estavam fazendo um estudo com um medicamento chamado Premarin. E nesse estudo ele teve que ser interrompido, né, porque os ginecologistas lá nos Estados Unidos, né, estavam fazendo reposição com Premarin, um dos remédios mais vendidos no mundo na época. E o que acontece? Teve que interromper esse estudo porque o Premarin começou a causar câncer de útero, de mama, acidente cardiovascular, enfim, tromboembolismo, certo? Eventos trombóticos, problemas cardiovasculares, então teve que interromper esse estudo. E aí, na época, enviaram uma carta para vários médicos, entendeu? E os médicos leram essa carta e falaram, não é interessante fazer reposição hormonal, porque isso dá isso. E na época saiu no jornal, né? No New York Times. E como é que saiu? Premarin causa câncer, teve que interromper um estudo, né? E o Premarin é um medicamento oriundo da urina de égua. Aí todo mundo leu aqui, começou a ligar para os consultórios, falou, doutor, você está me fazendo reposição hormonal e está me dando urina de égua? Né? E isso dá câncer? Né? Então, na época, houve meio que um trauma, né? E todo mundo começou a esse mito do câncer. Poxa, se o hormônio desse câncer, ninguém chegaria até os 30 anos, né? Porque a fase que nós temos hormônios mais ativo é até os 30 anos. Depois dos 30, é que normalmente, depois dos 30, 40, 50, principalmente depois dos 60 anos, é que o alto índice de câncer começa a aparecer. Então, o alto índice de câncer no ser humano, pensando assim do ponto de vista superficial, é muito maior na fase que nós estamos em privação do hormônio e não na fase que nós estamos com a abundância de hormônio. Vamos pensar? É permitido pensar? Então a gente vai pensar. É possível entender que urina, hormônio oriundo de égua, faz mal até para a égua? Imagina para o ser humano. Porque aquele hormônio lá, ele não é hormônio. Ele era uma substância bioquímica que essas mulheres nunca conheceram. Ninguém produziu. Veja bem, teu ovário não produz hormônio de égua. Teu ovário produz hormônio humano. Hormônio humano para humano, pô. Hormônio de égua para égua. Mas esse Premarin fazia mal até para égua. Porque ele estava cheio de estrona. Existe o estradiol, o estriol e a estrona. A estrona que está mais relacionado ao câncer. E não o estriol.
Quando a gente vai fazer uma reposição hormonal, é importante você entender esses conceitos, tá? E separar o joio do trigo. Porque senão você vai seguindo a manada, né? Deixando de entender um pouco mais sobre isso, você pode estar afundando, queimando e rasgando uma arma terapêutica extremamente importante para a sua vida. Quando você faz isso com você mesmo, você deixa de ver o que está por trás do jogo, atrás do jogo. É sua saúde. Antes, a gente vivia, a expectativa de vida era até os 50 anos, então não precisava falar muito disso. Mas hoje não, a expectativa de vida está 80, 90, está indo para o 100. Como é que você vai ficar 30, 40 anos sem hormônio? Porque alguém disse que hormônio dá câncer. Mas você tem que ver o nome e o sobrenome desse hormônio. De que hormônio a gente está falando? É a mesma história do leite. As pessoas falando, leite de vaca faz mal. Mas aqui não é um conceito se leite de vaca faz mal. A questão é, a gente está falando de leite de vaca? Porque leite de vaca é aquele que sai lá da teta da vaca. Mas o leite de caixinha, que fica 6 meses na gôndola, será que aquilo lá é leite mesmo? Talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Talvez esse estudo aí que está falando que o hormônio dá câncer é porque ele está falando do progestágeno e não da progesterona. Gente, existe muita pegadinha aí. Vocês têm que entender. Vocês têm que entender. Existe uma indústria por detrás disso, um jogo por detrás do jogo, pelo amor de Deus. Vamos seguir a lógica. Eu sei que às vezes pode até ocorrer retaliação de colegas, mas cara, a questão é o seguinte, eu posso pensar? Eu sou livre de pensamento? E se eu sou livre de pensamento, eu tenho que buscar as perguntas inteligentes e nem sempre a resposta certa. Porque a resposta certa vem sempre quando você faz questionamentos. E quando todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando. Se for para todo mundo pensar igual, a ciência não evolui. Se você vai ficar 30 anos sem receber o hormônio, né? O hormônio é vida. Porque você foi levado a pensar que o hormônio dá câncer, você tem que ir atrás e falar, não, que hormônio você está falando, doutor? Eu quero saber se é o mesmo hormônio que eu produzo ou se é um hormônio modificado. Um dia eu fui conversar com um colega e falei, cara, eu estou fazendo reposição hormonal. Ah, é mesmo, cara? O que você está fazendo lá? Tibolona. Tibolona? Mas para aí, alguém já produziu tibolona? A tua mãe produz tibolona? A tua irmã produz tibolona? A tua mulher produz tibolona? Então eu quero saber. A tua mãe, a tua mulher, o teu paciente não produz tibolona. Ele produz estradiol, estriol. Ele produz progesterona e não progestágeno. Pessoal, olha por trás. Olha o que está por trás dessas pegadinhas. Pelo amor de Deus, vocês já são adultos. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para bater um papo médico, sem sem essa coisa de querer chamar atenção. O meu compromisso aqui é com a saúde, é com a sua saúde. Se atente, vá atrás, pergunte por quê que você vai ter que envelhecer de forma acelerada, perder músculo, vagina ficar seca, tá? Libido ir lá pro pré-sal. Começar a tomar macrodantina o resto da vida, porque você começa a ter uma infecção urinária que não passa nunca.
Começa a aumentar em 30 vezes a probabilidade de você se infartar. Não, doutora, mas tem tratamento para o infarto. Se você tiver um plano de doença legal, né? E você vai ali para uma instituição boa, tem bons médicos lá, você chegar rápido, né? A gente vai cuidar de você. Tem sempre tratamento para tudo, né? Reposição natural, é sempre muito difícil falar sobre isso, né? Parece que tem uma coisa que, tipo assim, o médico não pode falar sobre reposição de hormônio para quem precisa. Se eu reponho hormônio para tireoide, por que eu não vou repor hormônio na menopausa se essa mulher precisa de hormônio na menopausa? Existem alguns casos, sim, que possivelmente você não possa repor o hormônio, mas aí a gente pode pensar em estimular esses receptores com planta medicinal. A gente tem que fazer alguma coisa, o que não pode é ficar sem fazer nada. Não dá para ficar sem fazer nada e o seu paciente envelhecendo, né, com perda de massa magra, com ganho de gordura, com a qualidade de vida péssima. E você assistindo o jogo do Corinthians, pô. Não dá para ficar sem fazer nada. O teu paciente precisa de você. E você, paciente, precisa de ser mais ativo e procurar de fato o que possa melhorar na tua saúde, pô. Seja por planta medicinal ativando receptores de estradiol, ou seja por um outro tipo, ou seja repondo hormônios homólogos. Hormônios homólogos. Não pode ficar sem fazer nada e achar que está tudo certo, que é natural. É uma doença própria da velhice, não é doença própria da velhice. Mais de 80% das doenças crônicas, diabetes, osteoporose, mais de 80% das doenças crônicas tidas como inevitáveis da velhice tem uma condição médica tratável, ajustável. Agora é difícil falar que isso é possível prevenir, porque será que o sistema quer que você fique saudável ou será que o sistema quer que você fique doente? Quem é que está lucrando com isso? Bom, então, é importante você entender o nome e o sobrenome. Ou não é assim? Não tem que ter um CPF. Quando você chega, eu sou fulano de tal, qual o seu nome? Qual o sobrenome? Beleza, pode entrar. Eu sou fulano de tal. Não, esse fulano aqui é procurado pelo Interpol, cara. Tem o João Paulo XPTO e tem o mesmo João Paulo XPTO. Um é um cara de gente boa e o outro está no sistema penitenciário. Por quê? Porque mudou o sobrenome ou o CPF diferente. É importante entender quem é quem, separar o joio do trigo. Eu não posso ver uma reportagem em revista científica dizendo assim, hormônio X dá câncer. E eu não poder entender assim, que tipo de hormônio você está falando, meu amigo? Aquela testosterona que você produzia no seu testículo? Aquilo dá câncer, né? Não, doutor, estou falando de uma outra testosterona. Então fale que é outra testosterona, para de fazer sensacionalismo. O hormônio não dá câncer, e ponto final. Reposição hormonal não dá câncer, e ponto final. Tem alguns casos específicos que eu falei aqui, que está contraindicado. Mas aí você vai ver com o teu médico. Mas na maioria das vezes, o ser humano vai precisar de reposição hormonal e não de substituição. Tem muita gente falando mal de reposição, mas na realidade a pessoa está fazendo substituição. A substituição hormonal, dando hormônio de égua, oriundo da égua, e aí depois falando que hormônio dá câncer. Você não está repondo, você está substituindo. Repor, como eu sempre digo, você quebrou um celular de alguém. Você quebrou um celular de alguém. E aí você repõe dando um relógio para reparar o dano, porque você quebrou o celular. Não, cara, você está substituindo, você deu um relógio. Você quebrou um celular, você deveria repor o celular.
Então aqui quando você vai repor, você tem que repor aquilo que a pessoa produzia e parou de produzir. Então esse vídeo aqui, eu sei que eu me exaltei um pouquinho, desculpa, mas sim, não é o ponto aqui. Quero saber se esse vídeo fez sentido para você. Se fez sentido, comente aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa que você ver que é importante para você. Qual é o vídeo que você quer que eu faça? Qual é o tema que você precisa? Qual é a dúvida que você precisa? Deixe nos comentários aqui, tá? Escreve tamo junto, porque é um código que a gente tem que eu sei que você ficou nesse vídeo até o final, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.